Bom dia, crianças! Hoje, quarta-feira, dia 19 de agosto, estamos iniciando mais uma aula de gramática e o tema da nossa aula de hoje será pronomes. Vamos lá? Então, a nossa aula de hoje nós vamos estudar sobre os pronomes. Mas o que é pronome? O termo pro significa em lugar de. O pronome é toda palavra que substitui ou pode substituir um nome, ou seja, um substantivo. Basicamente, os pronomes constituem uma classe de palavras que são utilizadas para substituir um substantivo. Os pronomes indicam em uma oração a pessoa do discurso e podem ajudar a situá-la no tempo e no espaço. Então, vejamos o exemplo 1. Onde está o livro? Alguém viu o livro? O livro estava aqui. Exemplo número 2. Onde está o livro? Alguém o viu? Ele estava aqui. Então, observem que a palavra livro, o substantivo livro, no segundo exemplo, ele foi substituído por o, pelo pronome o, e também foi substituído pelo pronome ele. Então, não houve necessidade que eu repetisse o substantivo livro. No segundo exemplo, eu pude, nesse caso, utilizar um pronome, né? O pronome o e o pronome ele, me referindo ao livro, né? Ou seja, substituindo um nome. Então, quando nós falamos de pronome, nós estamos falando disso, toda palavra que substitui ou pode substituir um nome, ou seja, um substantivo, certo? Hoje nós vamos estudar os pronomes pessoais. O que são os pronomes pessoais? São aqueles que se referem especificamente a seres. Por exemplo, Ricardo ainda não chegou. Ele está na casa de Rita. Então, esse pronome ele está se referindo a quem? A Ricardo, que é um ser. Os professores nos orientam corretamente. Esse pronome nos está se referindo a quem? Aos professores. Então, os pronomes pessoais, eles são divididos em pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Eles substituem os nomes e indicam as pessoas do discurso, ou seja, indicam as pessoas que falam. A seguir, nós vamos ver um pouco mais sobre esses pronomes do caso reto, aprender a diferenciá-los. Pronomes do caso reto e os pronomes do caso oblíquo. Então, agora vamos acompanhar a leitura da tirinha na página 182 do livro de gramática. Olha, Cebolinha, o relógio que eu ganhei. Que bonito! E ele é bom? Claro, é a prova d'água. Então, percebam que na tirinha, a palavra ele, dita por Cebolinha no segundo quadrinho, ela está substituindo o substantivo, que no caso dessa tira, o substantivo é a palavra relógio. Quando ele diz se ele é bom, ele está se referindo ao relógio que Cascão ganhou. Então, nesse caso, a palavra ele está substituindo o substantivo. E a palavra ele indica, portanto, de que se fala, né? Ou seja, ele está falando do relógio. Então, ele é o pronome que está substituindo o substantivo relógio. Portanto, a palavra ele indica de que se fala, né? De que ele está falando, que é do relógio. A palavra ele é um pronome pessoal, certo? Então, o pronome pessoal é a palavra que substitui o substantivo, ou seja, substitui o nome e indica uma das pessoas da fala. Então, os pronomes pessoais, no ato linguístico de comunicação, eles realizam-se por meio de relações que se estabelecem entre um emissor, um receptor e o assunto. Alguém ou alguma coisa a que o emissor se refere. Esses três componentes denominam-se primeira pessoa, segunda pessoa
e terceira pessoa. Então, vejamos na página 183 uma pequena explicação aí sobre a primeira, a segunda e a terceira pessoa. A primeira pessoa é quem fala. Então, nós temos o pronome eu e nós. Eu ganhei um relógio. Nós também ganhamos. Então, é a primeira pessoa, é quem está falando. Já a segunda pessoa é quem se fala. No caso, nós temos o pronome tu e vós. Tu ganhaste um relógio? Vós ganhaste também? Então, é com quem se fala, a segunda pessoa. Já a terceira pessoa é de quem se fala. Então, nós temos os pronomes ele, ela, no singular, e eles e elas no plural. Ela não ganhou, eles não ganharam. Então, a terceira pessoa é de quem se fala. A seguir, nós vamos ouvir uma musiquinha bem legal, onde vocês vão poder compreender direitinho os pronomes pessoais, primeira, segunda e terceira pessoa, certo? Crianças, vamos animar essa quarta-feira, prestando atenção na letra da música. Vamos lá? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, 6 palavras vou usar para substituir um nome, para retomar ou acompanhar, para substituir um nome, para retomar ou acompanhar. Preste muita atenção quando vou classificar. Tem as primeiras, tem as segundas e tem as terceiras pessoas. Tem as primeiras, tem as segundas e tem as terceiras pessoas. As primeiras são quem falam, as segundas são quem falam, já as terceiras são quem falam, as fofoqueiras nunca se calam, já as terceiras são quem falam, as fofoqueiras nunca se calam. Eu e nós são as primeiras, tu e nós são as segundas, e são as terceiras, vou lembrar disso a vida inteira. E são as terceiras, vou lembrar disso a vida inteira. Muito bem. Então, preste atenção que a palavra pessoa em gramática não significa necessariamente gente, ser humano. A primeira pessoa é o falante e a segunda pessoa o ouvinte, correspondem a seres humanos. A terceira pessoa é o assunto. Então, pode referir-se tanto a um ser humano, quanto a uma coisa, uma ideia ou a um acontecimento. Então, prestem bastante atenção. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele e ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa, vós. E terceira pessoa, eles e elas. Lembrando que a primeira pessoa é sempre quem fala, a segunda pessoa com quem se fala e a terceira pessoa de quem se fala. Vamos acompanhar agora a leitura da tirinha na página 184. Que relógio lindo! Eu ganhei do meu avô. O menino usou a palavra ó para se referir ao relógio. A palavra ó, ela está no lugar do substantivo, que nesse caso é o relógio. Então, a palavra ó
indica do que se fala. Quando ele diz eu ganhei do meu avô, ele está se referindo ao quê? Ao relógio. Então, nesse caso, a palavra o é o pronome pessoal oblíquo. O que é o pronome pessoal oblíquo? Eles são aqueles que se referem às pessoas do discurso quando exercem função de complemento da oração, assumindo comumente a função de objeto direto e objeto indireto. Então, portanto, os pronomes pessoais oblíquos não exercem a função de sujeito, fator que o diferencia dos pronomes pessoais do caso. Então, já sabemos que os pronomes pessoais no ato de comunicação representam as três pessoas do discurso, certo? Que é primeira, segunda e terceira pessoa. Sabemos também que as três pessoas do discurso podem ocorrer no singular, como vocês estão observando aí, e no plural. E cada uma tem um conjunto específico de pronomes para representá-la. Então, vejamos. Nós temos os pronomes pessoais do caso reto, que vocês já aprenderam, e agora nós vamos ver os pronomes pessoais do caso oblíquo. Quando é que esses pronomes são do caso oblíquo? Então, vejamos a seguir a tabelinha. Vocês podem também acompanhar no livro de vocês, na página 184, que tem essa mesma tabela. A primeira pessoa do singular, o pronome no caso reto é eu. Já no caso oblíquo é me, mim, comigo. A segunda pessoa, no caso reto, é tu. E no caso oblíquo é te, ti, contigo. A terceira pessoa, no caso reto, é ele ou ela. E no caso oblíquo é se, si, consigo, ó, a e li. Já no plural, a primeira pessoa, no caso reto, é nós, e no oblíquo é nos e conosco. A segunda pessoa é vós, e no caso oblíquo é vos e convosco. E a terceira pessoa, no caso reto, é eles e elas, e no caso oblíquo é se, si, consigo, os, as e lis, certo? É de extrema importância que vocês marquem aí na página 184, certo? Grifem os pronomes oblíquos, tanto no singular quanto no plural, e coloquem em cima da tabelinha estudar, como já é de costume e que vocês sempre fazem isso, certo?